Vamos falar sobre transplante de órgãos e no Brasil existem milhares de pessoas à espera de um transplante de órgão. Giovana, uma jovem muito feliz e otimista, esperou meses para receber um transplante de rim e aí ela resolveu criar o projeto Deixe Vivo, que incentiva e mostra a importância da doação de órgãos, como eu estava conversando há pouco com o Dr. Tércio. Vamos conhecer um pouco do lindo trabalho da Giovana. Atualmente existem mais de 33 mil pessoas à espera de um transplante aqui no Brasil. A Giovana era uma dessas pessoas até maio desse ano, quando ela recebeu o tão sonhado transplante de rim. Ela costuma dizer que a luta não terminou, ela está só começando com o projeto Deixe Vivo. Que projeto é esse, Giovana? Bom, é um projeto que eu criei para falar sobre a doação de órgãos, esse assunto que é tão importante e tão pouco falado aqui no Brasil. Então, com toda essa minha vivência de precisar de um transplante de rim, eu criei o projeto e hoje eu conto sobre a minha vida como transplantada, mas já contei também como que é a vida de um paciente renal em hemodiálise. Então, o projeto é a razão da minha vida. Hoje eu não me imagino sem o Deixe Vivo. Menos de 50% das famílias dizem sim para o transplante aqui no Brasil, né? Sim. Por que esse número é tão pequeno? Então é um dado muito expressivo, assim, né? Porque a gente vê, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos diz que o principal motivo desse dado ser tão, assim, baixo é por conta da falta de informação. Então a informação da questão como funciona o transplante de órgãos, ela não chega à população de uma forma geral. O seu transplante foi de rim, né? Foi. Rim é o órgão mais transplantado no Brasil? Desse dado que você falou, que mais de 33 mil pessoas estão na fila por um transplante, mais de 20 mil é só renal. Então é um número bastante expressivo também, tem bastante gente que precisa de transplante de rim. Quais são os principais tabus relacionados à doação de órgãos? Bom, eu com o blog Deixe Vivo, né, eu recebo várias perguntas, né? Então por exemplo, assim, perguntas do tipo, mas depois que retirar os órgãos, o corpo vai ficar aberto? Porque as pessoas pensando na parte do velório, né, enterro e tal. De forma alguma, tem um respeito muito grande por esse corpo. Hoje uma pessoa em uma condição boa de saúde pode salvar até 8 vidas. A questão de ser um doador só é abordada quando a pessoa já tem identificado morte encefálica, que é um principal, é o que define que a pessoa pode ser apta a ser um doador. Muitas pessoas também acham que a carga emocional do doador vai para a pessoa que receber a doação. Exato. Você recebeu um rim de um doador. Você recebeu algo além de vida? Não, com certeza. Nada, né? Não, muito pelo contrário. Eu acho que isso não existe, né? Eu já escutei até pessoas transplantadas falarem isso. Aqui em casa a gente brinca muito, porque eu não gostava, por exemplo, eu não gostava de pão, né? Então e agora eu tô comendo pão, mas não é porque a minha doadora gostava de pão, é porque a gente tem muita fome pós-transplante. A gente até faz algumas brincadeiras do tipo, mas não tem nada a ver, a carga emocional ela não vem junto com o órgão, não. E como foi pra você o momento que o telefone tocou e você soube que o seu rim tão aguardado chegou? Então, aqui em casa a gente sempre esperava que essa ligação ia acontecer em feriados ou finais de semana, né? Porque geralmente é quando acontecem, infelizmente, né, os acidentes que provêm a doação, né? Então eu acho que foi numa quarta-feira, assim, eu tava fazendo janta na hora, tava fazendo até um risoto que minha mãe tava com vontade de comer. E aí eu peguei meu WhatsApp e tinha uma mensagem da minha médica, assim, bem assim: amada, chegou um rim pra você. Aí eu li, eu falei, pai, meu pai estava comigo na cozinha, eu estava até contando como tinha sido o dia de hemodiálise, né, que aquele dia eu tinha feito. E aí eu falei assim, pai, chegou um rim pra mim. Daí ele falou, calma, senta. Daí minha médica começou a me ligar, e aí eu atendi e ela me explicou as condições, né, a gente pode ter a informação da doação. Então, por exemplo, eu sabia a idade, o sexo, as informações básicas, né, que são autorizadas a gente saber.
E aí, assim, demorou pra ficha cair. E eu recebi a ligação quarta-feira à noite, eu só transplantei na quinta. Então foi uma noite bem longa, Imagino. assim. Passou muita coisa na minha cabeça e a gente fica naquela ansiedade, né? Porque o exame de compatibilidade demora um tempo pra sair, né? Mas aí no dia seguinte, na quinta-feira de manhã, dia 23, a minha médica me ligou dizendo que o órgão era meu mesmo, que meu corpo aceitaria bem aquele órgão. E aí eu fui pro Hospital do Rim transplantar, receber o meu transplante. Há quanto tempo você estava na espera do Olha, rim? eu fiquei na fila 1 ano e 6 meses, né? Eu fiz hemodiálise por 1 ano e 11 meses e fiquei na fila por 1 ano e 6 meses. E o que você pretende fazer agora, transplantada, cheia de vida? Quais são os seus planos? Eu posso pegar a lista? Bom, mas eu até de fato fiz uma lista mesmo quando eu estava em hemodiálise das coisas que eu queria fazer no pós-transplante, né? Mesmo com a vida de hemodiálise, eu tentei ser feliz na maior parte do tempo e eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer no pós-transplante que não era permitido eu fazer antes, né? Então, por exemplo, eu vivia com um catéter que eu precisei colocar para receber a hemodiálise e eu tirei esse catéter. Então, eu pude tomar um banho, assim, da cabeça aos pés. Não que eu não tomava antes, mas, assim, um banho relaxante, poder comer. Acho que essa é a parte principal, comer e beber água. Porque antes eu tinha uma restrição de líquidos, né? E de alguns alimentos também. Então, hoje eu posso comer e beber o quanto que eu quiser. Claro, de forma saudável, como todo mundo, né? Mas acho que é uma coisa, assim, que, nossa, tá sendo principal, assim, na minha vida. Eu não vejo a hora da minha médica me liberar para poder viajar. Eu não sei nem... Pra todo mundo já perguntou, pra onde você quer ir? Eu falei assim, nossa, é tanto lugar que tem que fazer uma lista. São muitos os seus sonhos e você só será capaz de realizar todos eles graças ao sim de alguma família. Então eu queria que você deixasse um recado para quem estiver nos assistindo agora sobre a importância da doação de órgãos. Bom, é o sim que transforma as vidas e transformou a minha vida. A doação de órgãos é um tema muito importante no Brasil que precisa ser mais falado. Como a Pamela falou, são mais de 33 mil pessoas à espera por um transplante. A minha vida foi transformada há menos de 2 meses e eu espero que cada vez mais esse assunto seja abordado na mídia, tanto na televisão, jornais, pelas pessoas, conversas, jantares de famílias, para que a gente desmistifique essa questão da doação de órgãos e que cada vez mais pessoas possam ter a vida transformada como eu tive. Muito obrigada, Giovana, por receber a gente. Obrigada a você. Uma linda nova vida para você. Obrigada, obrigada. Pamela, parabéns e que lindo trabalho, que lindo depoimento da Giovana, não, doutor Tércio? A Giovana mostrou bem o sofrimento antes, que ela, do jeito dela, tentou fazer da melhor forma, levar da melhor forma e está mostrando para todo mundo os benefícios do depois, né? Do Então, jovenzinha. Isso acontece em todas as idades. É muito mais fácil uma pessoa se tornar um receptor do que um doador. É mesmo? Sim, estatisticamente, as doenças que levam à necessidade de transplante comprometem muito mais pessoas do que a morte encefálica que acontece num grupo pequeno, que são os doadores de órgãos. Tá. Nós temos dados, já que citamos estatísticas, nós temos dados, esses são dados do Brasil, dados dos transplantes no Brasil. Sim, aqui estão mostrando as listas de transplantes, a lista de espera em transplantes. Então, aqui em 2018, de cada órgão... Lista de espera. Lista de espera, de pacientes que estão aguardando o transplante. Então, o número de pacientes em hemodiálise é muito maior do que o número de pacientes que estão na lista efetivamente aguardando o transplante. Todo mundo que está fazendo hemodiálise é candidato a ser transplantado? Nem todos. Existem pacientes que não têm condições de se submeter ao transplante, que têm contraindicações ao transplante, então o tratamento dele deve ser a hemodiálise ou a diálise peritoneal, é uma outra modalidade. Tá. Mas o paciente que tem condição, o transplante vai oferecer uma melhor qualidade de vida. E é importante, que a Giovana falou muito da doação de doador falecido. Muitas vezes a cura está dentro de casa ou entre amigos ou na própria comunidade de alguém que tenha coragem de ser voluntário, de ter um gesto altruístico de doar o órgão em vida.
Nós sabemos hoje que existe uma tecnologia segura também para doação entre vivos. Então você pode doar o rim, metade de um fígado, você pode doar. Muitos fígados para crianças vão de doadores adultos para crianças. Então isso o fígado se reconstitui? O fígado se reconstitui e é uma cirurgia tão segura quanto a doação para o doador renal. A gente viu, né? Perdão, pode concluir. Não, então é importante as pessoas buscarem todas as alternativas possíveis para chegarem no transplante. Então, a doação de doador falecido depende da comunidade, depende de campanhas, divulgação, boa manutenção de doador, depende de muita coisa. Agora, a doação de um doador vivo depende de alguém se candidatar. Olha, eu vou doar para você. Eu te amo, eu vou fazer isso de uma forma altruística. Eu vou me submeter a uma cirurgia estando saudável, sem precisar ser operado. Eu vou fazer isso por você. Amor. Exatamente, puramente amor. A gente viu na tela anterior que a lista de espera aumentou. De 2018 para 2019 e 2019 ainda não acabou. Exato, e temos dados tristes do primeiro trimestre de 2019 que alguns transplantes caíram em termos de números e nós sabemos que a necessidade ela é crescente. Por exemplo, no rim, o número de pacientes em hemodiálise não para de crescer. Então, nós deveríamos estar crescendo o número de doadores e houve uma queda nesse primeiro trimestre e todos os órgãos caíram em números. Só o transplante de pulmão subiu um pouquinho e de coração, mas muito pouco, são transplantes pouco realizados. Os transplantes de maior volume não subiram e isso está aumentando a angústia das pessoas em fila. Eu imagino. O tempo de duração dos órgãos e tecidos após a captação até o transplante também é crucial. É crucial e aqui é aquilo que nós comentamos no comecinho, né? O transplante ele é algo que só dá certo quando muita gente se envolve. Então aqui, por exemplo, o coração 4 horas é no momento da parada circulatória, ou seja, está se fazendo a cirurgia do doador, se fecha a circulação do coração. Ele ainda nem foi retirado. Aí ele é retirado, colocado numa frasqueira térmica, transportado e deve receber sangue em até 4 horas. Então é um tempo muito curto. Muito curto. No caso do pulmão também 4 horas, o rim um pouco mais longo até 36 horas. O rim pode fazer viagem internacional. Mas os outros órgãos, fígado e pâncreas, é um período muito curto também. Daí a importância das empresas aéreas, a importância da segurança, a gente vai conversar com o doutor delegado sobre isso. Da Polícia Civil, da Polícia Militar, que contribuem demais numa cidade parada pelo trânsito como é a nossa, em fazer esse transporte para viabilizar a realização do transplante. Então, são muitos detalhes, entre aspas, para que esse transplante seja bem sucedido. Muitos fatores. Depende, como eu falei para você, é diferente de um tratamento, você vai no seu médico, ele fala, você precisa ser operada. Você marca o dia, vai lá e opera. No transplante não tem um órgão guardado num estoque para ele marcar o dia. O transplante tem uma fila. Então, depende de um grupo de captadores de órgãos, que são enfermeiros normalmente, das OPOS, Organizações de Procuras de Órgãos, irem falar com familiares, convencerem da importância da doação, esses familiares sensibilizarem, dizerem sim, esse doador é mantido, retirada de órgãos, transporte, internação. Quer dizer, é uma rede muito complexa. 90% depende do poder público, 90% dos transplantes, 95% no Brasil são feitos pelo SUS. E como é que é o suporte do poder público para esses transplantes? Esse é um outro grande problema. Os transplantes estão desde o ano de 2012 sem qualquer reajuste nos seus valores. Isso significa que os hospitais não recebem nenhum centavo a mais e nem os profissionais que trabalham nessas áreas não recebem nenhum reajuste desde 2012. Você imagina um funcionário, alguém que vive desse trabalho, ficar 7 anos sem nenhum reajuste. Eu acho que qualquer outra categoria estaria em greve, paralisação, mas o transplante não. Continuamos trabalhando incansavelmente, todos os profissionais tentando aumentar, mas sem a colaboração do governo federal. Só ressaltando que não há reajuste nenhum para os profissionais envolvidos, porque transplante não tem custo quando é pelo SUS. Não, o SUS tem um pacote, é um preço fechado. Então, para o hospital... Para todos. Então, mas não para o paciente.
Para o paciente é custo zero. Custo zero, Custo zero. Só para deixar claro, para para que o paciente não haja confusão. é custo zero, ele faz pelo SUS, como todos os procedimentos do SUS é custo zero, e 95% dos transplantes são feitos pelo SUS, mas existe um pacote que custeia todo o gasto do hospital e custeia os profissionais. E esse pacote está parado desde 2012. Porque tem um custo. Tem um custo, sem dúvida, sem dúvida. O que se consegue? E as medicações, o trabalho dos profissionais, o transporte, tudo isso, exatamente. Tá. Vamos para as perguntas do pessoal de casa, Dr. Tércio Wagner. Meu pai está com um caso grave de cirrose, por isso vai precisar de um transplante de fígado. Filho sempre consegue ser o doador? Em quanto tempo o fígado se regenera e nós dois ficaremos com os nossos órgãos 100%? Que lindo, Wagner, pensar nessa possibilidade. Exatamente. É o que eu faria pelo meu pai e eu acho que muitos... E pelos filhos. Exato, ou pelos meus filhos, minhas filhas, tenho duas, na verdade. Então é assim, é possível a doação, mas existem, obviamente, exames de compatibilidade. Esse doador, a Giovana falou na matéria. Exatamente. Esse doador em vida, ele precisa ter uma condição totalmente saudável, não pode estar em tratamento de outras doenças, ele deve fazer uma bateria de exames e deve se analisar metabolicamente, quer dizer, se todas as suas funções estão plenas e se o tamanho do órgão é suficiente para ser repartido no caso do fígado. Tá. No caso do rim, se avalia a função dos dois rins, se os dois estão sãos. E aí se coleta o menor rim, se houver diferença de tamanho, ou um dos dois, se eles forem iguais. No caso do Wagner, em quanto tempo ele e o pai vão ficar 100%? 3 a 4 meses após o transplante, os órgãos se regeneram completamente. Mas quem doa um órgão é submetido a uma cirurgia de grande porte. Então, 10% dos pacientes podem ter uma complicação menor, que não vai comprometer a sua vida, mas pode retardar a sua recuperação. Tá. Normalmente, 3 meses é um momento em que os dois voltam à plena atividade. Tá. Nossa, eu imagino a relação afetiva, né? Uma pessoa que doa em vida. Imagina a relação afetiva dessas duas pessoas, doutor Tércio. Eu comparo o doador a um salva-vidas. O salva-vidas, quando entra no mar e alguém está se afogando, ele vai tentar salvar alguém que ele nem conhece, né? Exato. Se lança ao desafio. O doador, ele vai salvar alguém também, mas que geralmente ele conhece e ama. Então é assim, tem que ter um ato de coragem, porque vai se submeter a uma cirurgia. Existe risco de vida? Existe. É pequeno, mas existe. Mas também quando um policial vai salvar alguém, quando o salva-vidas se joga para... Ele também está correndo risco de vida. Sem dúvida. Talvez menor do que quem doa órgãos. Tá. Então esses são os meus heróis, Regina. Sem dúvida. Continuando com as perguntas para o Dr. Tércio Francini. Quais são os critérios para a pessoa receber os órgãos doados? Existe uma fila de prioridades? Sim. A resposta, Francini, é que sim, existem filas e essas filas são controladas pelo Estado. A Secretaria da Saúde, todas as pessoas que necessitam de transplantes são inscritas pela sua equipe de transplante numa fila controlada pelo Estado, pela Secretaria da Saúde. Bem controlada ou é bagunçado? Ela é bem controlada e o transplante é o procedimento mais bem controlado de todos os tratamentos de saúde no nosso país. Que bom saber disso. E é uma fila monitorada pelo Ministério Público. E os pacientes são colocados em alguns órgãos como o fígado por ordem de gravidade, ou em algumas situações eles são priorizados, como por exemplo, fez um transplante e o órgão não funcionou, então ele é priorizado para um novo transplante. Tá. Ou ele contraiu uma hepatite fulminante, em 7 dias ele vai morrer, ele é priorizado. No rim, a compatibilidade é imunológica. Então, se faz testes imunológicos no doador e no receptor, o mais compatível recebe o órgão. Se existem 2 receptores iguais, então conta o tempo de espera, conta se ele é diabético, outros critérios que desempatam. Mas critérios muito relevantes, né? São critérios muito relevantes, são critérios técnicos e toda a seleção é feita por computadores. E a central de transplante do Estado que comunica para a equipe o nome do receptor. Não é a equipe médica que escolhe quem vai receber. Perfeito. Mais uma pergunta. Rodrigo Soares. Existe uma restrição de idade para ser doador de órgãos? Sim, para alguns órgãos existe. Por exemplo, o coração tem um limite de idade, em torno de 60 anos de idade.
mas para outros órgãos não tem esse limite. Então, rim, fígado, pode haver doação até idades bem avançadas. O mesmo para tecidos, córnea, pele. Então, mesmo as pessoas em idades avançadas podem ser doadores de vários órgãos. Perfeito. Eu vou dar o Instagram da instituição da Giovana, que é @deixevivo. E vou agradecer ao Dr. Tércio Genzini. Muitíssimo obrigada por ter vindo aqui. O Dr. Tércio é médico, hepatologista e especialista em transplante de fígado e pâncreas. Telefone do Dr. Tércio, 3798-9133. 3798-9133. Site do Dr. Tércio, consultório Dr. Tércio Genzini, DR de doutor. Consultório Dr. Tércio Genzini, Genzini com G.com.br. Tudo junto. Consultório Dr. Tércio Genzini.com.br. Muito obrigada. Obrigado pelo Parabéns convite. pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Tércio.